Eu sou Mahatma Ramos, como bem falou a Débora, eu sou diretor técnico do INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Biocombustíveis, que foi um instituto criado pela FUP, ali primeiro como um grupo de estudos em 2017, mas depois em 2018 a gente se constituiu como um instituto autônomo que produz conhecimento com a missão de subsidiar o movimento sindical petroleiro a pensar o setor do petróleo e o setor energético no Brasil, muito associado a pensar também a questão do desafio do abastecimento nacional de combustíveis, a soberania e a segurança energética brasileira. Então, prazer a quem eu não conheço ainda, assumi o INEP agora em fevereiro, depois da liderança do William Nozak e do Rodrigo, que fizeram um bom trabalho de colocar e estruturar o INEP e reforçar que a gente está à disposição da categoria petroleira. Boa tarde, espero contribuir aqui na mesa de vocês hoje. Bom, pessoal, um desafio aqui começar falando, mas vou tentar abrir o debate, esse debate de caráter mais conjuntural, e tentar aproveitar bem esses 20 minutos, tentar não extrapolar o tempo, porque pedir para a Débora pode ser rigorosa no controle do tempo, mas eu vou tentar passar um pouco sobre 3 grandes temas, assim, tentar apresentar um pouco aspectos da conjuntura global e o setor energético. Num segundo momento, trazer alguns dos elementos que eu considero essenciais da conjuntura nacional, para a gente refletir nesse momento. E, por fim, mostrar como esses elementos, esses vetores da conjuntura internacional e nacional se refletem nas atuais dinâmicas, disputas, interesses e atividades do setor energético, em especial o setor petroleiro. Bom, vamos lá. Eu acho que, para a gente pensar a conjuntura global, a gente tem que compreender ou ter em mente que o mundo hoje é um mundo em transição. Quando a gente olha para a conjuntura global, a gente vê nas manchetes, né, sempre os conflitos bélicos, as guerras, as questões ambientais, e a gente realmente enfrenta, eu acho que são vetores estruturantes da conjuntura global hoje. Tanto as mudanças climáticas e a crise climática decorrente dessas mudanças, porque é bom a gente pensar, né, quando a gente pensa em mudança climática, a gente muitas vezes pensa longe, vem a pauta da Amazônia, vem a pauta de lugares distantes e não esquece de pensar como isso afeta a nossa vida cotidiana, né? Então, é bom a gente ter em mente que a crise climática ela afeta tanto a sociabilidade, quanto as formas biológicas de vida, quanto a economia. Então, a destruição humana do meio ambiente ela tem impactos gerais para o futuro, mas também tem impactos imediatos, que a gente precisa ficar muito atento. E esse problema, essa questão das mudanças climáticas e da crise climática que a gente enfrenta hoje, ela tem efeitos hoje. Não é um problema do futuro. Esse é um problema de hoje. Quer dizer, é um problema que foi apontado pelos estudiosos, por quem debate a questão climática já na década de 70, e que a gente fechou muito os olhos durante muito tempo. E eu acho que essa agora é uma pauta que a FUP já entendeu, que o Sindipetro-NF já entendeu que é uma pauta importante e central também no debate energético e no debate do petróleo, no debate da Petrobras e no futuro, no debate sobre o futuro do trabalho na Bacia de Campos, que vai ser objeto de debate da mesa de amanhã de manhã. Então, é muito importante a gente ter em mente que um vetor importante para a gente pensar a conjuntura internacional é a mudança climática e a crise climática associada a ela. Essa crise climática tem efeitos imediatos, por exemplo, na capacidade produtiva do campo. Se muda o regime de chuva, se tem um ano de estiagem, de seca, isso tem um impacto direto, por exemplo, no bolso do trabalhador. Porque isso vai interferir, por exemplo, na safra agrícola, no preço dos insumos da cesta básica e na capacidade de compra dos trabalhadores. Então, isso já está, hoje em dia, afetando
de maneira relevante à vida de todos nós, e é importante a gente ter isso em mente. Um outro elemento que é muito importante é a crise energética. E a gente olhou de maneira bem atenta, e sobretudo os petroleiros, nos últimos 3 anos, aqui, 2021, 2022, os efeitos da crise energética que se estendeu ali no pós-pandemia e a influência que tem na vida cotidiana das pessoas, nas tomadas de decisões do governo, na tomada de decisão de empresas estratégicas para o Brasil, como a Petrobras, e o impacto que teve isso na inflação de alimentos, por exemplo, no Brasil, na inflação do combustível, na inflação do transporte público, em todas as formas de custo de vida das pessoas. Então, a crise energética está no centro da conjuntura política e econômica global. E como ela se manifesta de maneira mais clara? Nos conflitos bélicos, na guerra. E o principal conflito que a gente observa hoje na conjuntura internacional é a guerra que tem como espaço, como território, a Ucrânia, que é uma guerra que não envolve só a Ucrânia, mas é uma guerra que tem como centro territorial, geográfico, político e econômico a Ucrânia, mas que envolve um conjunto de países, sobretudo as grandes economias e as grandes potências bélicas mundiais, que colocaram a questão energética e da segurança energética de cada um desses países, de cada uma dessas potências, de cada um desses blocos econômicos, como um fator político central na decisão desses países, de como eles vão definir, vão arbitrar conflitos, se vão manter ou não um conflito, se vão avançar, como se diz, piorar, né? Aprofundar o caráter militar nas relações diplomáticas no âmbito internacional, e que também tem por trás, e aí não é só a questão energética, mas a questão econômica, de disputa dos fluxos e do controle dos fluxos de energia no mundo, né? E é bom e importante, quando a gente debate o setor energético, a gente tem em mente que energia, eu acho que era até um slogan da Petrobras, né? Energia é o que nos move, não tinha um slogan assim? Energia, o desafio é a nossa energia, né? Mas é isso, a energia é o que move o mundo. E não à toa, hoje, todas as grandes potências globais têm a questão energética no centro da sua política internacional, da sua política bélica, da sua política econômica, da sua política de desenvolvimento tecnológico, da sua política de pesquisa e inovação. Então, para a gente pensar o Brasil do futuro, a gente precisa pensar esses 3 vetores que têm afetado e desorganizado ou colocado em disputa o poder global. E aí, quais são, em resumo, esses 3 aspectos, esses 3 vetores? O biológico, que a gente observou, sobretudo com a experiência da pandemia, o caráter geopolítico dessas disputas entre os países e os estados nacionais e os seus interesses próprios, e os aspectos econômicos, que a gente vê que o controle da oferta, da produção, da disponibilidade dos fluxos de mercadorias interferem no bem-estar e na capacidade de superação de entraves ao desenvolvimento econômico de maneira sobrepujante. Então, o que ficou desses últimos, nesse recorte que eu estou fazendo para olhar na conjuntura desses últimos 6, 7 anos, do ponto de vista internacional, ficou muito evidente no cenário global uma tensão cada vez mais profunda entre a acumulação capitalista, entre a capacidade de gerar riqueza e apropriação de uma parte da sociedade global, e democracia. Não à toa a gente observou um outro fenômeno muito associado a isso, que é um ataque e uma ascensão da direita, da extrema-direita em âmbito global, e um ataque muito fundamentado num ataque ao poder, à estrutura democrática em diversos países do mundo, desde a principal economia, democracia do mundo, os Estados Unidos, mas a países como o Brasil, aqui todo mundo tem memória do golpe de Estado de 2016, e em outras localidades do mundo, né? Então, essa tensão entre acumulação capitalista, fluxos de mercadoria e democracia tem estruturado um pouco as relações nos âmbitos nacionais
em diversos países do mundo, né? E o que a gente observa é uma fragilidade muito grande na capacidade de coordenação ou de governança do sistema internacional, que continua fortemente hierárquico, fortemente assimétrico, e sem, hoje, a gente pode olhar para o conflito da Ucrânia como exemplo, sem um país, sem uma liderança, sem uma entidade multilateral, seja a ONU, seja o CDE, seja o Banco Mundial, seja o FMI, com capacidade com capacidade e legitimidade de se apresentar como um órgão, um ator, uma instituição que possa ser árbitra ou regular esses conflitos no âmbito internacional. Então, o que a gente tem experimentado nesses anos é uma ampliação e difusão das disputas, tensões e conflitos econômicos, tecnológicos e bélicos no âmbito global. E, por fim, eu acho que essa conjuntura colocou, mais uma vez, o petróleo e a segurança energética de cada um desses países no centro das agendas. E aí eu vou passar aqui para a conjuntura nacional, trazendo já esse elemento de como esses vetores internacionais aparecem na nossa conjuntura nacional, né? Então, aqui a gente vê uma replicagem, né, ou também uma forma singular de manifestação dessa emergência da extrema-direita no Brasil, que culminou no desmonte, né, num golpe que teve como objetivo o desmonte legal institucional do Estado brasileiro e dos seus aparelhos, e aí das empresas estatais, das políticas públicas de saúde, política pública de educação, das universidades públicas, desmonte do SUS, desmonte da Petrobras, com a venda de cerca de 408 ativos da Petrobras, com a produção, com uma disputa grande em torno da capacidade de geração de riqueza das empresas estatais. Então, o que a gente observou, por exemplo, no governo Bolsonaro foi uma distribuição recorde, sem precedentes na história da Petrobras, de cerca de 332 bilhões de dólares em dividendos. Isso é algo sem precedente na história da Petrobras. Isso poderia ter impulsionado uma recuperação de setores, um avanço da Petrobras na agenda da transição energética, um avanço na exploração de novas fronteiras, na geração de emprego com qualidade. Então, a gente experimentou e observou nos últimos 10 anos, 7 anos, um pouco de maneira singular a emergência da extrema-direita fascista no Brasil e um grande ataque, um grande processo de desmonte legal e institucional do Estado, e que ainda permanece. Esse desmonte permanece, as amarras institucionais criadas por essa frente de direita que governou o Brasil até 6 meses atrás, permanece e continua amarrando, atravancando qualquer outro processo que tenha como horizonte a reconstrução do Estado brasileiro, ou a reconstrução, recuperação das instituições democráticas e avanço de políticas públicas no Brasil, seja através de autonomia do Banco Central, seja da ocupação, aí eu acho que depois a Rosângela vai falar muito sobre como isso aparece na Petrobras, mas a gente consegue observar, né, como esse avanço foi destrutivo para as estruturas democráticas do Estado brasileiro. E, em resposta, agora, num recorte mais curto, a gente teve como principal resposta da sociedade brasileira a eleição de um governo de frente ampla, que tem como agenda a reconstrução democrática do Brasil. Mas aí eu queria trazer aqui 2 questões para a gente colocar, né? Porque quando a gente discute a eleição desse governo de frente ampla, a gente é tomado por uma euforia, e eu acho que isso é muito bom, porque reenergiza todo o movimento social, todo o movimento sindical, mas a gente precisa pensar se isso é uma oportunidade real, quais os limites dessa oportunidade e quais as potencialidades dessa oportunidade, dessa conjuntura agora. Porque, para isso se transformar numa oportunidade de reconstrução democrática do Brasil, a gente tem que construir um plano. E, para construir um plano, a gente vai ter que disputar esse plano com essa
ampla frente que foi criada em torno desse processo de reconstrução democrática. Então, a gente só vai transformar essa conjuntura, esse momento histórico, numa oportunidade de reconstrução do Estado brasileiro, se a gente reconhecer os nossos limites, se a gente reconhecer os limites dessa frente ampla, que vai colocar o nosso pezinho no chão e tiver capacidade de construir politicamente saídas, construir uma política de desenvolvimento nacional, construir uma política de reindustrialização do Brasil, construir uma política de reconstrução e recuperação do papel da Petrobras na dinâmica econômica brasileira, reconstruir garantias e proteção social para os trabalhadores e para aqueles trabalhadores que não estão no setor formal. Então, a gente tem muitos desafios, a gente tem que definir quais são as nossas pautas estratégicas, e eu acho que esse momento aqui de reunião de vocês, num congresso, eu acho que é um momento de definir quais são as pautas estratégicas para o futuro, e aí pensando, mesmo que curto, esse futuro de 4 anos, quais serão as agendas estratégicas para o movimento sindical petroleiro nos próximos 4 anos, que é em torno dessas agendas que vocês vão ter que fazer a disputa. Porque a Petrobras está em disputa, o governo está em disputa, o Congresso está em disputa, a reforma tributária, tudo que vocês pensarem estão em disputa. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, mas também reconhecer que tem algumas agendas muito estratégicas e que têm um potencial transformador e de impulsionar outras agendas, como o avanço na bioeconomia, o avanço na transição energética, o avanço no conhecimento e exploração sustentável da Amazônia, um avanço no setor energético. E aí é importante a gente pensar, vou tentar finalizar aqui, tá? Avançar e reconhecer as potencialidades do setor energético brasileiro, que apesar do grande desmonte que a gente observou nos últimos 6, 7 anos, a Petrobras continua sendo a maior empresa da América Latina. O petróleo, mesmo nessa conjuntura de guerra, de debate sobre a transição energética, continua sendo uma commodity estratégica. Ela não deve ser tratada como uma commodity qualquer. Ainda há uma disputa gigantesca no mundo em torno do fornecimento e dos fluxos comerciais do petróleo, do gás natural, do diesel, da gasolina, do GLP, e isso tem impacto direto na vida das pessoas. O preço do GLP influi excessivamente na capacidade de acesso das pessoas a cozinhar com gás ou com a lenha, por exemplo. É uma coisa que a gente observou no Brasil nos últimos 2 anos. É uma coisa que interfere, sobretudo, na insegurança alimentar da população brasileira. Então, o setor energético e o setor do petróleo continuará a ser um setor vital para o mundo e para a economia brasileira nas próximas décadas. Então, quando a gente faz um debate, e aí entrando na agenda mais da transição energética e das dinâmicas do setor energético, a gente, no INEP, tem uma postura que, às vezes, gera até contrariedade quando a gente debate com outros setores. Porque a gente ainda considera o petróleo um ativo estratégico, principalmente para os países do sul global. E o avanço na descarbonização, na mitigação das emissões e na redução do uso de combustíveis fósseis é uma agenda importante para o mundo e para o Brasil. Mas o Brasil, a gente precisa pensar as peculiaridades, as singularidades do desenvolvimento brasileiro, das dinâmicas dos vários desenvolvimentos locais, das potencialidades que existem ainda da Bacia de Campo, das potencialidades que existem na região Nordeste, na região Norte. O Brasil não é um país qualquer. O Brasil é um país que exige um planejamento reconhecendo as singularidades do desenvolvimento de cada uma dessas regiões. E a transição energética é uma agenda importantíssima, mas ela tem que estar associado a um plano energético nacional, ela tem que estar associado a um projeto de desenvolvimento nacional. A gente não pode simplesmente ou fazer uma defesa cega do petróleo ou descartar o petróleo como um ativo brasileiro importante a ser explorado, sem definir quais serão os parâmetros de desenvolvimento do Brasil. Qual o papel do petróleo nas próximas 20 anos no Brasil? É essa resposta que a gente tem que ter. Qual o papel da Amazônia
Qual o papel da biodiversidade da Amazônia quando a gente entra no debate da margem equatorial? Qual o papel, qual o destino que a gente vai dar? Qual a temporalidade de estudo? Quanto tempo de estudo a gente precisa para isso? Qual o tempo do desenvolvimento e inovação tecnológica? Qual é o tempo que o petróleo vai ser relevante? E é isso que eu acho que a gente precisa hoje, e a gente vive um tempo histórico muito importante e oportuno para construir as diretrizes. Eu acho que é assim que eu observo a conjuntura nacional hoje. A gente vive um tempo oportuno para discutir as diretrizes e os parâmetros dentro dos quais o desenvolvimento brasileiro e do setor de petróleo devem ocorrer. É desafiador, não é simples, vai exigir muito da gente, vai exigir muito debate, e nós do INEP estamos aqui para subsidiar e apoiar a categoria petroleira na construção desses marcos, desses debates e dessas tensões que vão existir, vão permear esses debates dentro da Petrobras, dentro do setor energético, mas de maneira mais geral dentro da sociedade brasileira e no âmbito global também. Então, era isso, pessoal. Esse é um panorama mais geral que eu queria dizer, deixar o resto para o debate. Obrigado.